Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a aula 3 do curso de Química que eu estou disponibilizando para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Para você receber o curso completo, com todas as aulas. E ative o sininho para você também receber a notificação assim que eu disponibilizar um novo curso, um novo vídeo. Bom, essa é a aula 3, eu vou falar sobre densidade. Então, o que eu vou abordar nessa aula? Eu vou falar sobre o conceito de densidade, então, o que é densidade, sobre os fatores que influenciam se o material está flutuando ou não em um outro material, os fatores que afetam a densidade e os densímetros, que são instrumentos utilizados para medir densidade. No cotidiano, é muito comum a gente dizer que um material pesa mais do que o outro, mas o que isso realmente quer dizer? Por exemplo, se eu pegar 500 gramas de chumbo ou 500 gramas de madeira, como que eu sei que um pesa mais do que o outro se os dois têm a mesma massa? Então, eu peguei 500 de um, 500 do outro, eles têm a mesma massa. Como que eu sei que um realmente pesa mais do que o outro? É aí que entra o conceito de densidade, porque não adianta só ver a massa, eu preciso saber também sobre o volume. Então, para eu fazer essa comparação, eu preciso medir volumes iguais. Então, no mesmo exemplo, ao invés de eu pegar qualquer volume, eu estou pegando 1 centímetro cúbico de chumbo e 1 centímetro cúbico de madeira. 1 centímetro cúbico de chumbo pesa 11,4 gramas, enquanto 1 centímetro cúbico de madeira pesa 0,8 gramas. Beleza? Bom, aí eu consigo comparar. Aqui, se eu estou dizendo que o mesmo volume, eu sei que o chumbo está pesando mais que a madeira. Mas o mais correto seria dizer o chumbo é mais denso do que a madeira, porque tem uma densidade maior do que a madeira. É aí daí que vem o conceito de densidade. Então, densidade é a massa sobre o volume. Eu estou te dando a fórmula, mas eu não gostaria que você memorizasse. Entende? O que é densidade? É o quanto de massa eu tenho num determinado volume da matéria. Então, massa por volume. Como é que eu meço massa? Grama ou quilograma são os mais comuns, tá? Mas eu tenho outras unidades também para medir massa. E eu gostaria que você olhasse a aula 2, que eu falo sobre conversão de medidas, para você saber direitinho como converter e não errar esse tipo de problema. E volume, aqui os mais utilizados são centímetro cúbico, ml ou litro. Mas também podem ter outros, mas esses são os mais utilizados. E daí, para densidade, eu tenho grama por centímetro cúbico, grama por ml ou quilograma por litro. Esses são os conceitos de densidade. Agora vamos comparar alguns materiais. Por exemplo, eu tenho 1 centímetro cúbico de madeira, que pesa 0,8 gramas, 1 centímetro cúbico de água, que pesa 1 centímetro cúbico, ferro, 7,8 gramas, e chumbo, 11,4 gramas. Aí eu vou calcular a densidade de cada um deles e comparar. Começando pela madeira. Como que eu calculo a densidade? Densidade é o quê? Massa pelo volume. Então, massa, 0,8 gramas. Volume, 1 centímetro cúbico. Então, a minha densidade vai ser 0,8 gramas por centímetro cúbico. Vamos calcular o do ferro. Ferro é 7,8 gramas por 1 centímetro cúbico. Então, a minha densidade do ferro vai ser 7,8 gramas por centímetro cúbico. A água, 1 grama por 1 centímetro cúbico. Então, nesse caso, são todos iguais o volume. E a água vai ser 1 grama por centímetro cúbico. E o chumbo, 11,4 gramas por 1 centímetro cúbico, tá? Então, a densidade do chumbo vai ser 11,4 gramas por centímetro cúbico. Agora que eu já tenho as densidades, eu consigo comparar esses 4 materiais. Então, como que eu faço para comparar? Com a densidade na mesma unidade é fácil, tá? Então, no exercício você tem que prestar atenção se as unidades são as mesmas. Então, vamos comparar. Todos são grama por centímetro cúbico? São. Então, aí eu consigo comparar. Então, por isso é muito importante vocês saberem converter unidade, porque no exercício, não necessariamente, eles vão te dar as unidades todas bonitinhas. Então, volta lá na aula 2 e aprende como que faz a densidade, tá? Bom, aqui qual que tem a menor densidade de todas? É a madeira. Muito bem. Então, 0,8. Qual que é a segunda menor? É a água. Então, a densidade da madeira é menor do que a densidade da água. E depois, o que eu tenho? O
Chumbo, 7,8 gramas por centímetro cúbico. E, finalmente, o mais pesado ou mais denso é o ferro, desculpa, antes, e o chumbo, que é 11,4 gramas por centímetro cúbico. Então, eu sei que a densidade da madeira é menor que a densidade da água, que é menor que a densidade do ferro, que é menor que a densidade do chumbo. Então, desses 4 materiais, a madeira é o que é menos denso e o chumbo é o que é mais denso. Tá, mas e aí? Para que serve isso, né? Isso serve, por exemplo, para explicar esse tipo de fenômeno. Por que alguns materiais flutuam e outros materiais afundam numa água? Eu consigo explicar isso comparando as densidades, tá? Quando eu comparo as densidades, eu consigo prever se um corpo irá afundar ou flutuar em certo líquido ou explicar por quê. Eu vou fazer 2 vídeos de experimentos sobre densidade que você pode aplicar com qualquer idade, tá? Se você é um professor que está buscando experimentos para fazer com seus alunos, se é um pai, uma mãe, está buscando uma atividade, vai aqui na descrição do vídeo que vai ter os experimentos relacionados a essa aula, tá bom? E também na descrição tem exercícios práticos para vocês praticarem. Bom, como que então eu uso a densidade para prever se o material flutua ou não? Vamos ver esse material aqui. Analise se os segundos cubos vão afundar ou flutuar em água. A água foi me dado que é 1 grama por centímetro cúbico. O chumbo é 11,3 e a cortiça é 0,32. O que você acha que vai acontecer com o chumbo? Ele vai flutuar ou vai afundar? O que vocês acham? Vai afundar. Muito bem. Mas por quê? Porque a densidade do chumbo é maior do que a da água. Se eu estivesse comparando outro líquido, talvez isso não fosse verdade, não fosse acontecer. Então, eu sei que o chumbo vai afundar na água. Por quê? Porque a densidade dele é maior do que a desse líquido, do que da água. Então, 11,3 é maior do que 1. Então, o chumbo vai afundar. E o que vai acontecer com a cortiça? Vai afundar ou vai flutuar? Vai flutuar. Muito bem. Mas por quê? Porque a densidade dela é menor, é 0,32, é menor do que a densidade da água. Então, por meio desse exemplo, eu sei que a densidade do chumbo é a maior de todas, que é maior do que a da água, que é maior do que a da cortiça, tá bom? Então, por meio desse exemplo, eu consigo prever e explicar por que o material flutua ou afunda num determinado líquido. Vamos fazer outro exemplo. Então, não necessariamente é só água. Então, vamos supor que eu estou vendo com azeite. A densidade do azeite é 0,9 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, vamos prever. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer com o isopor? A densidade dele é 0,03 e a densidade do azeite é 0,9. Ele vai afundar ou vai flutuar? Vai flutuar. Muito bem. Por quê? Porque a densidade dele é menor do que a densidade do azeite. E a bolinha de gude? A densidade dela é 2,7 gramas por centímetro cúbico. O que vai acontecer com ela? Vai afundar ou vai flutuar? Ela vai afundar. Muito bem. Por quê? Porque a densidade dela é maior do que a densidade do azeite. Então, aqui nesse exemplo, eu sei que a bolinha de gude, a densidade da bolinha de gude é maior do que a densidade do azeite, que é maior do que a densidade do isopor. Simples. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, algum exercício que você gostaria que eu resolvesse para vocês, me escreve aqui nos comentários, tá bom? Não deixa dúvida para trás, não. Muito importante. Vou ter maior prazer de te responder. Bom, agora, quais são os fatores que afetam a densidade? O que influencia na densidade? Eu tenho 4 fatores principais, que é o material. Então, o tipo de material, o tipo de composição química vai influenciar. O estado físico, se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso. A temperatura, então em que temperatura está, se está mais frio, se está mais quente. E a pressão, principalmente importante quando eu estou falando de gás, ok? Então vamos falar sobre cada um deles agora. Então, material. Por exemplo, aqui eu vou fazer esse experimento para vocês, então não perca esse vídeo. O material menos denso flutua sobre o mais denso. Então, mesmo que eu esteja vendo diferentes líquidos, o material dele é diferente. Então, quando eu estou comparando diferentes materiais, a composição química é diferente. Então, consequentemente, a densidade vai ser diferente, tá? E estado físico. Se eu estiver falando de um mesmo material, por exemplo, a água. Se eu estiver falando de gelo, o gelo, a densidade é 0,92. E a água é 1. Então, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água.
Então, à medida que uma substância muda de estado físico, ela pode apresentar diferentes densidades. Nem sempre o sólido é menos denso do que o líquido, tá? Isso depende do material. Eu estou falando aqui de água. Em água, eu sei que o gelo vai ter a densidade menor do que a água líquida. Tá, mas por quê? Por que o gelo flutua na água? Primeiro, porque é menos denso. Beleza, isso aí a gente já sabe, é menos denso que a água, então flutua. Mas por que ele é menos denso? Aí eu vou ter que falar sobre ligação intermolecular. Eu sei que as moléculas de água, elas são ligadas por meio de pontos de hidrogênio. O que é isso? Tá, isso aí vai ser uma aula futura, mas aqui eu vou só dar uma introdução. A molécula de água, ela é feita de H, dois átomos de H e um átomo de O. Beleza, nenhuma novidade. Aí, como eles são ligados? Eles fazem pontos de hidrogênio. O que é isso? Pontos de hidrogênio é quando o hidrogênio se liga com o átomo de oxigênio, fósforo ou flúor ou nitrogênio, FON, tá? Então, ponte de hidrogênio é quando ele se liga em uma desses três átomos. Aí, nesse caso aqui, ele está se ligando com o átomo de oxigênio, então está fazendo uma ponte de hidrogênio. Por meio dessas ligações, a disposição das moléculas no gelo vai ser diferente. Então, vamos ver aqui. Na água líquida, a disposição das ligações intermoleculares é um pouquinho dispersa, tá? Então, ela é meio dispersa assim. Agora, se eu olhar para as ligações intermoleculares do gelo, você vai ver que eles são mais organizados. Então, o que isso quer dizer? As ligações intermoleculares, elas se rearranjam formando tipo esse hexágono aqui. Quando ela forma esse hexágono, o meio aqui cria um espaço vazio. Esse espaço vazio aumenta o volume, mas aumenta o volume, mas a matéria continua a mesma. Então, é como se eu tivesse ar entre esses espaços, fazendo ele ficar mais leve. Por isso que a densidade diminui, tá? Porque a disposição das moléculas difere. Então, o rearranjamento das pontes de hidrogênio deixa o gelo menos denso. Gente, isso aqui é um assunto mais complexo, essa aqui é só uma introdução, tá bom? Então, é muito importante você se inscrever para você não perder nenhum vídeo e receber todo o conteúdo completo. Então, o rearranjamento das moléculas de acordo com as pontes de hidrogênio que ele faz é que vai determinar que o gelo vai ser menos denso, tá? É como se criasse espacinhos de ar que fazem o gelo ficar menos pesado ou menos denso. Bom, voltando. A temperatura é outro fator que influencia bastante, porque à medida que a temperatura aumenta, as moléculas se afastam. Quando as moléculas se afastam, aumenta o volume. Aumentando o volume, diminui a densidade. Então, quando as moléculas se aquecem, elas vão ficar mais agitadas. Elas se agitando, elas se espalham mais. Elas se espalhando mais, aumenta o volume. Só que a matéria, a massa continua a mesma. Mas se aumenta o volume, a densidade, consequentemente, vai ser menor, porque eu vou ter menos matéria por volume, vamos dizer assim. E outra coisa que influencia muito é a pressão. Isso é particularmente importante quando eu estou falando de gases. Isso daqui também é uma aula específica, tá? Que eu só vou dar uma introdução muito geral. Então, pressão. Em gases, a densidade depende também da pressão. Por quê? Porque quando eu aumento a pressão, principalmente para gás, eu diminuo o volume. Me diminuindo o volume, eu aumento a densidade. Então, é como se você pegar uma bexiga e você pressiona. Então, você está aumentando a pressão. Na hora que você aumenta a pressão, o volume diminui. Então, imagina assim, você está fazendo uma pressão. O volume está diminuindo. Então, a mesma quantidade de matéria agora está distribuída em um volume menor. Consequentemente, o material vai ficar mais denso. Então, a densidade aumenta. Beleza? Só uma introdução. Não se preocupe, que depois eu vou ter um vídeo explicando direitinho sobre gases no futuro. Bom, para finalizar, eu só vou explicar o conceito de densímetros. Densímetro é um instrumento utilizado para medir a densidade de um certo material, principalmente líquido. Como que ele é? Ele tem essa densidade, ele tem essa parte inferior mais larga e mais pesada. Na hora que eu coloco ele dentro de um líquido, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Mas ele vai afundar de acordo com a densidade do material. E daí ele é graduado, tá vendo que ele tem as marcações? Essas marcações vão me dizer qual é a densidade daquele líquido. Então, por exemplo, aqui a graduação da haste coincide com o nível do líquido, mostrando sua densidade. Então, se é um líquido menos denso,
ele não vai afundar tanto, então a densidade vai ficar aqui, tá? Então essa aqui vai ser a densidade. Ele pode afundar um pouco mais, então a densidade vai ser um pouco maior, então vai ser aqui, ou a densidade menor aqui, beleza? Então o densímetro, à medida que ele afunda, ele vai me mostrar a graduação e vai me mostrar qual é a medida da densidade daquele material. Isso é utilizado no dia a dia, por exemplo, em postos de gasolina existe um densímetro para medir a densidade do álcool. Então aqui tem especificação. Tá vendo essa linha vermelha aqui? Deixa eu colocar essa linha vermelha. Essa aqui é a linha vermelha do densímetro. E essa daqui é o nível do álcool, tá vendo? Então esse é o nível do álcool. Aqui está especificando que se essa linha vermelha estiver um pouco abaixo ou na linha do álcool, o álcool tá ok, tá beleza, tá dentro das especificações. Só que se essa linha vermelha ultrapassar, ficar acima, quer dizer que ele está fora da especificação. Então o densímetro é usado para verificar se o conteúdo, se a composição química do álcool, se ele não está batizado, não está com água, porque lógico, se eu tiver uma mistura vai influenciar, né? Então, o densímetro é utilizado para medir esse volume de álcool, por exemplo, e, por exemplo, em empresas de laticínio também eles usam para medir a densidade do leite. Então, é muito aplicado atualmente. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escreve aqui, tá bom? E não perca os próximos vídeos, se inscreva e ative o sininho para vocês receberem as próximas notificações. E se você gostou, deixa um like que me ajuda bastante a continuar produzindo vídeos, ok?